plano original de Deus para o casamento. Deus criou o casamento como uma aliança vitalícia, não apenas um contrato humano. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Malaquias capítulo 2, verso 14 e 16. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da tua aliança. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia e repudia o divórcio. É sobre isso que iremos abordar nesse vídeo. Eu sei que muitos podem não estar preparados para ouvir aquilo que Deus tem para tratar neste vídeo. Por isso não quero que você seja ou fique escandalizado com isso, mas que seja algo de reflexão para você entender o princípio. Temos que entender e buscar o princípio. É muito importante quando nós temos esta compreensão, para não sairmos por aí falando besteira, bobagem. Por isso quero convidar a você, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like e também já compartilha o vídeo com o máximo de pessoas possível. Porque a questão aqui não é eu, é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia aqui, tá aqui a Bíblia, tá aqui. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus amigos, meus irmãos, varão e varoas, o casamento é uma aliança espiritual diante de Deus. Não é algo para ser desfeito com facilidade, como que se trocasse uma peça de roupa, ou tirasse ou movimentasse algo dali para cá. Vamos começar aqui vendo o ensino de Jesus sobre o divórcio e casamento. O que Jesus vai dizer sobre isso? Existem várias passagens com pontos importantíssimos que devemos abordar aqui. Por isso, pegue a sua Bíblia e medite nela, porque é o Espírito Santo que vai trazer para você a revelação. Mateus 31:32 diz assim: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Presta atenção aqui. Olha que interessante isso aqui e muito sério. Ou seja, uma pessoa se divorciou, ou uma pessoa abandonou o seu cônjuge ou a sua cônjuge. Perante Deus, e aqui o ensino de Jesus, é errado. Ou seja, essa pessoa, além dela cometer adultério com a própria pessoa que a pessoa pecou, ela vai cometer adultério também com a outra pessoa que se casar com ela novamente, ou se ajuntar, ou se amaziar. Jesus reconhece uma única exceção. Olha só a exceção que Jesus reconhece. Só se for por causa de prostituição. O grego significa porneia, relações
sexuais ilícita. Nesse caso, o divórcio e o novo casamento não são considerados adultério desde que a outra parte seja solteira ou solteiro ou viúvo. Se essa outra parte também estiver vindo ou saindo de um outro relacionamento, de acordo com o texto bíblico, aqui, também é pecado, também é algo imoral. É isso que o texto está dizendo, meus amigos. Eu não posso fazer nada, é a Bíblia que está dizendo aqui. Não sou eu, Jesus aqui no texto. Por isso, a importância de lermos o texto, de buscarmos o entendimento sobre tudo aquilo que falamos, que lemos, para termos uma melhor compreensão. Essa é uma visão bíblica. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. A visão do apóstolo Paulo sobre o casamento e divórcio. Olha só o que diz aqui em Romanos 7, capítulo 2. Romanos capítulo 7, versos 2 e 3. Olha só. A mulher casada está ligada por lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido, de sorte que será chamada adúltera, sendo o marido ainda estando vivo e ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre, e assim não será adúltera, porque o marido morreu. Mas esta mulher também não pode se casar com uma outra pessoa que já veio de um outro casamento, que ainda esta outra pessoa esteja viva. Ou seja, os dois têm que ser viúvos. É muito importante nós entendermos isso. Isso aqui é uma facada no coração de muitos líderes, pastores, ministros, evangélicos dos dias atuais, que largam suas esposas devido serem ou estar mais velha para buscar outras, mas novinha. Mas isso, de acordo com o que Jesus disse, de acordo com o que Paulo, o apóstolo dos gentios aqui, está dizendo, está fora do contexto bíblico. A morte do cônjuge liberta plenamente para um novo casamento. Ou seja, um dos dois tem que morrer. Quem vai primeiro? E mesmo assim também, se um dos dois morrerem, o outro está livre. Mas quem o outro buscar, a pessoa que o outro buscar, também tem que estar livre. Não pode estar sendo amarrado com o outro, ouvindo de outro e este outro estando vivo. Olha aqui o que o Paulo vai dizer para os crentes casados com a primeira mulher e única. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido e o marido não se aparte da mulher. E se apartar-se, fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido. Paulo diz que se um dos dois se apartar, é melhor que fique sem arrumar ninguém, os dois. Porque se um dos dois arrumar alguém, estará cometendo adultério, prostituição. Se houver separação, a mulher deve permanecer sem casar ou se reconciliar. Isso serve para o homem também. Reforça aqui o que? A permanência da aliança. Agora tem uma questão aqui. E se um dos cônjuges não for cristão, for incrédulo? Olha só. Mas se o incrédulo apartar-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não seja sujeito à servidão, mas Deus
chamou-nos para a paz. Muitos vão entender que esse sujeito não está à servidão. Abre possibilidade para um novo casamento, pois o laço foi rompido pelo abandono. Se o casamento foi antes da conversão, olha o que vai dizer aqui o Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que fez tudo novo. Muitos líderes evangélicos entendem que casamentos errados antes da conversão, embora tenha consequências, não impedem a pessoa de ser perdoada e ser reconstruída em Cristo. Se houve adultério e perdão e reconciliação, mesmo com adultério, o cônjuge pode perdoar e restaurar a aliança. O perdão é sempre ideal, embora Jesus permite o divórcio neste caso específico, prostituição, ou se o homem incrédulo abandonar a mulher. Se alguém casou novamente em pecado, João 4, 17, 18 diz: Jesus encontra a samaritana, que já tivera 5 maridos e o atual nem era seu. Ele não a rejeita, ele revela a sua verdade e a restaura. E disse: vai e não peques mais. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Mesmo que um novo casamento tenha acontecido fora da vontade de Deus, há perdão, Deus pode redimir e restaurar, mas é importante haver o arrependimento e compromisso com a fidelidade daqui para frente. Isso se os dois forem incrédulos. Agora, se for 2 cristãos, aí eles já sabem da responsabilidade. O que está dizendo o texto aqui é se for 2 pessoas que são incrédulas, ou seja, que não foi convertido ainda ao evangelho, e estiver nessa situação, tem a possibilidade do arrependimento. Mas lembrando que se for uma pessoa que já sabe disso, que já é cristão, os 2 é cristão e acaba se separando desta maneira, aí é prostituição. Por quê? Porque os 2 sabem da verdade, os 2 sabem o que está escrito no livro. Agora, se essa pessoa vier a Cristo já desta maneira, existe a possibilidade da reconstituição e do perdão, assim como Jesus fez com a mulher samaritana. Mas o ideal de Deus é um homem e uma mulher por toda a vida. Esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que o homem permaneça com a sua esposa até que a morte separe. Deus permite o divórcio em caso de imoralidade sexual que seja comprovado. Paulo abre margem para um recasamento em caso de abandono pelo cônjuge incrédulo também, ou a morte do cônjuge libera para o novo casamento. Em casos de erro, há perdão e restauração em Cristo, mas isso deve vir com arrependimento genuíno. Agora preste bem atenção, você líder, você pastor, você missionário. Casamento legítimos deve ser tratado com temor, verdade e graça. Muitos líderes evangélicos jamais vai trazer essa mensagem que eu estou trazendo aqui para você, mostrando que a Bíblia ela rejeita o segundo casamento,
de acordo com as possibilidades que eu coloquei aqui nesse vídeo. A Bíblia só vai aceitar, Cristo só vai aceitar o segundo casamento se for, como eu disse, prostituição, o marido incrédulo abandona a mulher, abandona. E mesmo assim, essa mulher ou esse homem, esse marido, não pode também, de acordo com a Bíblia, aqui nós falamos a Bíblia, aqui nós trazemos texto bíblico, a palavra de Deus, não é o que eu acho, o que eu penso. Diga-se de passagem, eu penso assim como a Bíblia está dizendo, porque senão eu não teria coragem e nem credibilidade de trazer isso aqui. Por isso que muitos líderes evangélicos, pastores, jamais eles vão falar sobre este assunto na sua igreja, porque muitas das vezes eles mesmos estão neste erro, eles mesmos estão nessa situação. Por isso que eles jamais vai trazer isso para a igreja. Jamais, de maneira alguma. De maneira alguma, eles não vão trazer isso para a igreja de maneira alguma. Justamente pelo fato deles estar vivendo nesta situação também. E por isso que eles não vão trazer isso de maneira alguma. Não vão trazer. O que Deus quer é que a união seja uma só, seja única. E o que separará vocês, assim como eu, somente a morte. Ou seja, um dos dois tem que morrer. Você quer? Eu não quero. Eu jamais quero. Quero continuar até quando Deus permitir me levar ou levar o cônjuge. Forte, né? Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Se quisermos vivermos uma vida reta, íntegra, a gente sabe que não existe perfeição em nada enquanto estivermos aqui nesse plano terreno. Mas o que Deus quer é que você e seu cônjuge continue assim a vida inteira. É isso que Deus quer. Que vocês continuem assim a vida inteira, assim como eu juntamente com minha esposa. E o mundo deseja é a destruição das famílias. O que o mundo deseja é a separação das famílias. É isso que é pregado na mídia, na televisão, até mesmo em algumas denominações evangélicas, que aceitam tudo. O que devemos observar é o que está escrito no texto bíblico e buscar a revelação do Espírito, que é Ele quem traz. Isso é maravilhoso. A união é isso que Deus quer. União. Isso aqui, ó. Aquilo que Deus une, o homem jamais pode separar. Jamais. Jamais. A Bíblia é quem diz, não sou eu. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Por isso, quero fazer uma breve oração para que Deus venha fortalecer o seu laço familiar com seu cônjuge. Pai Santo, Pai maravilhoso, eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade. Que a tua palavra venha reinar nos corações, venha frutificar os corações, para que as famílias sejam fortes, felizes, e que a restauração, que a reconciliação venha dia após dia. Por isso, curta esse vídeo, compartilha, divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem, inclusive para os líderes evangélicos também.
porque aqui nós trazemos a palavra de Deus, de acordo como ela é, de acordo como ela é. Não o que eu acho, não o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso é o que a Bíblia diz. Pai Santo, Pai maravilhoso, eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade, Paizinho. Obrigado por esta palavra, por essa ministração que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que venham, Senhor, frutificar, Senhor. Que venham, Senhor, ser palavras, ó Pai, que possa entrar nos corações, ó Pai. Perdoa as falhas, perdoa os pecados. Traz a redenção. Aqueles que estão com dificuldades nos relacionamentos, ó Pai. Que venham para a conversa, que venham para o diálogo, Senhor. Que venha a ser restabelecido o plano familiar que foi constituído por Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família, e eu te aguardo no próximo vídeo. Até breve. Valeu.